A PUC-Rio e a Ecoa PUC-Rio estão produzindo a série Crédito de Carbono e ESG, uma série permanente da PUC-Rio. Já estamos no 3º episódio, com o tema Crédito de Carbono e Novas Tecnologias hoje. Temos 2 convidados. A extensa formação acadêmica e experiência profissional de ambos não cabe aqui descrever, mas certamente vocês vão ter o nome deles e poderão consultar. Temos, então, o prazer de estar com o professor Niro Iguchi. Niro Iguchi é engenheiro florestal e trabalha na Amazônia há 42 anos. E temos Pedro Seibel, geógrafo de formação e doutorando na PUC-Rio, com ampla experiência na Amazônia. Portanto, então, eu vou pedir ao professor Niro Iguchi, que faça a sua apresentação. Nós iremos capturar alguns pontos essenciais para depois fazermos um debate ao final da apresentação de ambos. Professor Niro Iguchi, é com o senhor, por favor. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, participar dessa websérie, né? E dentro desse tema, eu quero focar no crédito de carbono do setor de AFOLU, né? Do IPCC, que é agricultura, floresta e outros usos da terra. E mais especificamente, no caso da floresta, né? Então, antes de mais nada, eu preciso dizer que, para fazer o projeto de carbono, você precisa do inventário de remoções e emissões de gás de efeito estufa daquela área de projeto. Quer dizer, que você acaba trabalhando com parte da população para inferir sobre a população toda. E, segundo o IPCC, você tem que, o relatório teu de inventário tem que ser transparente, documentado, consistente com o passar do tempo, completo, comparável, avaliado pelas incertezas e sujeito à qualidade, QA/QC, controle de qualidade e garantia de qualidade. Então, são esses requisitos para você ter um inventário para um projeto de carbono. Quer dizer, não é tão simples, não é tão trivial. É isso que o IPCC exige, né? Ainda que haja vários projetos no mercado livre, né? E esse mercado tende a seguir as instruções do IPCC, mas não tem uma regulamentação própria. E, no caso do IPCC, é o que a gente chama de projetos de carbono sob o IPCC, sob a Convenção do Clima, você tem que seguir esses guias, né, do próprio IPCC. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 4 versões do Guia de Boa Prática para Inventário de Emissões e Remoções, desde 2000, e a última é de 2019. E aqui o IPCC divide em 3 categorias, de acordo com a complexidade do método de inventário que você tem que utilizar, ou que você está utilizando, né? Então, o nível 1 são métodos simples e com valor do default. Quer dizer, que se você quiser participar de um projeto, você simplesmente pega da literatura, pega do próprio IPCC e apresenta o seu projeto. Quer dizer, você vai mostrar boa vontade de participar no processo de mitigação dos efeitos das emissões de gás de efeito estufa, mas não tem um valor em cima desse nível 1. Agora, o nível 2 são quando você tem as suas estimativas próprias, tá? Você não tira da literatura e nem tira do próprio PCC. E, por último, aqui, a complexidade 3, que são abordagens mais complexas, possivelmente modelos, aqui que entra o detalhe, com erro propagado estimado, tá? Então, veja bem, então, quanto maior é o nível, o tiers do método que você utiliza, maior é o valor do crédito de carbono, tá? Então, aqui eu quero resumir como é a nossa abordagem nessa questão, dos 3 dimensões dos tier, principalmente 2 e 3, porque o 1 é do default, né? Dos inventários de emissões. Então, aqui a primeira dimensão
um projeto de carbono é o mundo real, tá? É a primeira dimensão. Então, o que nós temos aqui? O mundo real, floresta, né? Com todos esses processos acontecendo dentro da floresta e todas essas interações da floresta, né? Nesse processo de fotossíntese e respiração, interagindo com luz, água, fauna, clima, flora, solo, né? E mais ainda tem que ser considerado o processo de reprodução. O mundo estatístico seria a segunda dimensão. Então, o que nós temos? Que quantificar a quantidade armazenada, no caso é carbono, né? E ter condições de estimar a quantidade que entra com o passar do tempo e a quantidade que sai do sistema com o passar do tempo. Então, esse é o segundo mundo, o mundo da estatística, né? E o que nós temos, então? O sonho impulsivo do inventário. O sonho impulsivo do inventário é que houvesse uma sobreposição completa entre o mundo estatístico e o mundo real. Mas é óbvio que isso não é possível. Então, o sonho possível do inventário é você ter uma parte do mundo real recoberto pelo mundo estatístico e o mundo estatístico recobrindo uma parte desse mundo real. Então, o que nos interessa mesmo é essa área de sobreposição, que, claro, quanto maior, melhor é essa área de sobreposição. Então, aqui nós temos, o que nos interessa, então, é essa área de sobreposição, e claro que tem que ser maior que zero, né? E aqui a gente tem que levar também em consideração, nesse projeto de carbono, alguns testes de confiabilidade, de adequação, de verificação e também de validação. Aqui um resumo, então, dessa combinação do mundo real e do mundo estatístico, né? Aqui, basicamente, né, no nosso mundo real, nós temos, basicamente, hoje, água, carbono, energia, né? Entrando em sistema, entrando e saindo do sistema, e isso daqui é o que a gente tem que trabalhar. Bom, o produto final de um inventário, então, é ter essa estimativa aqui. Mas mais importante que a média são as incertezas embutidas nessas estimativas, né? Isso daqui, para você se qualificar como Tier 2, ou nível 2 de um inventário, um processo de inventário, né? Agora, veja bem, então nós estamos falando do Tier 2, do nível 2. Para você conseguir o Tier 3, ou nível 3, aí sim nós precisamos da terceira dimensão do inventário. E a terceira dimensão do inventário, você precisa de escalas, você precisa escalar as suas estimativas, né? No caso aqui, uma área específica, né? Escalar isso, no caso aqui é perto de Manaus, escalar para Manaus, para o Amazonas e para a Amazônia, né? E, para isso, você não consegue fazer isso se você não fizer essa movimentação, né? Do campo a uma imagem de satélite, por exemplo, do Landsat, né? E aí você precisa, para facilitar essa comunicação entre o campo e a imagem de satélite, você precisa de escalas intermediárias. Aqui, no nosso caso, nós utilizamos imagens do LiDAR e também de radar, para facilitar essa comunicação. Mas, além de facilitar a comunicação, é justamente para a gente poder estimar a propagação do erro quando você sobe a escala. Então, aqui entra, né, a terceira dimensão do inventário, que não só pode acontecer, só pode fazer isso por meio da inteligência artificial ou então da machine learning. Isso, a gente tem repetido isso, né? Então, quando fala em tecnologia, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia antiga, mas que precisa ser utilizada. Sem isso daqui, não tem inventário nível 3 para projeto de carbono. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês, e dizer para vocês o seguinte, que para você fazer um projeto de carbono, você tem que seguir as regras do IPCC
e as regras do PCC demandam a sua classificação de complexidade dos seus processos. E conforme você aumenta o nível de complexidade, você vai precisar de tecnologia. E não nova tecnologia velha mesmo. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Niriguchi. Obrigado pela sua apresentação. Certamente teremos algumas perguntas boas aí que vamos fazer logo depois do Pedro Seibel fazer a sua apresentação. Pedro, por favor. Então, dando sequência à apresentação do Niriguchi, muito elucidadora, continuo no tema de créditos de carbono e novas tecnologias. Já foi apresentado, né, mestrado na Alemanha e atualmente aluno de doutorado no programa da PUC de Geografia. Então, a introdução ao tema que eu vou apresentar é que essas emissões e sequestros de carbono derivados dessa mudança no uso e cobertura do solo são significativos nesse orçamento global de carbono, né? Tem diversas vertentes. E a contribuição dessas mudanças, como a gente vai ver, o percentual delas vem caindo nos últimos anos, ou seja, nos últimos 150 anos, essa mudança no uso e cobertura do solo era responsável por praticamente 33% do total das emissões. Esse número cai para 20% entre 1980 e 1990 e cai novamente a 12,5% em 2000 e 2009, entre 2000 e 2009, muito pela Revolução Industrial e pela utilização, né, essa parte decrescente, resultado desse aumento das emissões por combustíveis fósseis, que passam a integrar a maior parte das emissões de carbono na atmosfera. Sobre a mudança, né, de uso e cobertura do solo, se utilizam diversos modelos, bancos de dados e métodos que são aplicados para calcular esse fluxo global de carbono. Como a gente vem apresentando aqui hoje, não é algo simples, mas que necessita de tecnologia de ponta. Essas novas tecnologias vêm desempenhando um papel importante no cálculo dos fluxos de carbono, principalmente quando a gente fala de imagens de satélite, como o Niro já trouxe, a questão dos sensores passivos e dos sensores ativos também, né, no caso de radar e lidar. Aqui, para ver a importância, né, dessa mudança na cobertura e uso do solo, vou apresentar um pouco desse dashboard. Então, mostra como essa mudança na cobertura e uso do solo ela tem impactado as emissões, que é o que a gente está trazendo aqui, no caso da Amazônia, mas também em todo o território nacional, e também nas remoções, né, no sequestro de carbono em todo o território nacional. A gente pode ver como ela é uma das maiores fontes de remoção. O objetivo dessa apresentação é mostrar como o desenvolvimento dessas novas tecnologias vem impulsionando o mercado de crédito de carbono no mundo e no Brasil, com foco nessas mudanças de uso e cobertura do solo, principalmente na questão do sequestro de carbono aqui no Brasil. E os objetivos específicos é a utilização dessas novas tecnologias para identificação e quantificação de mudança do uso e cobertura do solo e utilização de novas tecnologias para gerar as estimativas de emissão e sequestro de carbono, baseado nessas mudanças de uso e cobertura do solo. Vou falar um pouco mais disso, que eu reforço, né, esses métodos que foram demonstrados. E para realizar estas análises de forma cada vez mais precisa, são necessários mais dados e informações espaciais com melhor resolução espacial, né, uma escala mais interessante para ser trabalhada, uma melhor resolução temporal, que seja imaginado de forma constante e que seja disponível a nível nacional e global para se atingir os padrões internacionais. Importante citar a variabilidade ao longo dos anos, né, tanto de estações quanto de questões climáticas, El Niño, La Niña, principalmente com relação ao fogo, e tendências de mercado, como soja. Muitas vezes essas commodities impulsionam, sim, a retirada de floresta. Falar rapidamente sobre os métodos, né, utilizados para essa identificação e quantificação. Sempre foram utilizados dados nacionais estatísticos, mas aí não espaciais, né, sobre o uso e cobertura do solo. A FAO tem muito desses dados da ONU, mas esses dados estão entrando cada vez mais em desuso por causa da sua subjetividade. E o que vem crescendo nessa nova tecnologia, mas que não é tão nova assim, são os dados de satélite sobre o uso e cobertura do solo, que vem se aprimorando ao longo do tempo, que permitem, então, séries temporais para estimar a dinâmica espaço-temporal dessas mudanças de cobertura e uso do solo. Tá? A utilização desses dados de satélite aliviam, por exemplo, as preocupações de parcialidade das informações, inconsistências e subjetividade dos dados nacionais estatísticos falados anteriormente.
Algo que também vem sendo trabalhado é em relação aos dados de satélite sobre queimadas e incêndios florestais. Qual é o grande problema em relação a isso? Né? Que ela não identifica, por exemplo, quando um desmatamento não é feito através do fogo, por exemplo, a remoção de madeira. E tem dificuldade de distinguir o incêndio natural dos causados pelo homem. E aí eu falo rapidamente sobre algumas iniciativas de cobertura e uso do solo. Eu abordo 3 aqui do IBGE, o PRODES, TerraClass, presente na Amazônia e parte do Cerrado, e o Map Biomas. Então, o IBGE ele consegue também, utilizando as imagens Landsat, já abordado aqui hoje, ele consegue uma escala final de 1 para 250 mil. Né? E essa temporalidade, né, de quanto em quanto tempo ele produz essa informação? De 2 em 2 anos, a partir de 2010, quando ele foi lançado. Então, a gente tem essa informação para 2000, 2010, 2012, 14, 16 e 18. Já o PRODES, né, tem também a plataforma TerraClass, que faz um detalhamento da cobertura e uso do solo nos polígonos de desmatamento. Ele também utiliza informações do Landsat e do MODES, né, de forma complementar. Consegue uma escala final de 1 para 100 mil, que seria melhor que os dados do IBGE. Porém, ele possui um mapeamento em 2004, 2008, 10, 12 e 14. Então, já tem aí um gap grande. Né? Vou mostrar rapidamente essa plataforma e o que eu acho interessante dela. Né? Então, a gente tem aqui esses dados, né? Isso a gente pode apontar como novas tecnologias que vêm viabilizando o público, em geral, ter acesso a essas informações. E aqui uma série de infográficos, eu acho interessante mostrar esse diagrama de transição, onde ele mostra, em diferentes anos, cada classe de uso do solo, o que ela veio a se tornar. Né? Então, achei uma boa iniciativa, por exemplo, quanto de pastagem cultivada arbustiva se tornou vegetação natural florestal secundária, e isso ao longo de todos os anos, podendo retirar alguns anos, se for de interesse, e fazer essa análise de como está essa transição. Né? Era isso que eu queria abordar aqui. E a plataforma Map Biomas também utiliza imagens Landsat. Como mencionado, ela utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina, machine learning, através da plataforma Google Earth Engine. Os dados têm aplicação à escala de 1 até 100 mil e realizam um mapeamento do uso e cobertura do solo anual. Então, esses dados estão desde 1985 até 2020. Vou mostrar rapidamente também a plataforma do Mapbiomas, que é interessantíssima. Então, a gente já tem essas informações que vão variando ano a ano, a gente tem os dados, pode realizar filtros, e diferente dos dados estatísticos, aqui você consegue aferir, né? Realmente onde está esse dado, se é isso mesmo, e até mesmo os erros, né? Os possíveis erros aí nessas análises. E além de você identificar e quantificar o quanto mudou, você estima qual foi a emissão e sequestro de carbono nessas áreas que mudaram. Né? Então, essas estimativas podem ser baseadas em inventário, em satélite, imagens de satélite, e em estimativas modeladas por cada ecossistema e tudo mais. Na verdade, todas essas estimativas elas são usadas de forma complementar. Né? Não é uma ou outra. Por exemplo, a imagem de satélite ela utiliza informações do inventário e por aí vai. Tá? E aí é interessante trazer também os dashboards, né? Então, essas novas tecnologias, não somente na aquisição dos dados, mas também na disponibilização dos dados para a gestão do território. Né? Vou mostrar rapidamente esse dashboard do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Então, a gente consegue ver como se distribui essa informação de cobertura e uso do solo, né? Diversos dados aí ao longo dos anos, e até mesmo informações para baixar sobre essas emissões de GE por setor. Tá? E os setores são mudança de cobertura do solo, energia, agropecuária e por aí vai. Outra iniciativa interessante que eu gostei de mostrar aqui, não é uma tecnologia interessante, é o sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Já mostrei um mapa lá no início sobre ele. Então, ele utiliza o mesmo dado que o outro utiliza, né, o terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa, que é publicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Mas esse dashboard eu achei interessante, vou mostrar aqui rapidamente, porque ele traz, aqui está a remoção, deixa eu botar emissão e o país inteiro. Então, a gente tem quanto dessas emissões
foi pela categoria de mudança de uso e cobertura da terra, quanto dessas emissões foi pela energia, pela agropecuária e tudo mais. Aqui olhando no quesito nacional. Mas ele também permite fazer filtros, por exemplo, se eu quero fazer uma análise da questão do Rio de Janeiro. Então, a gente vê que a emissão pela energia é algo que acontece mais, enquanto né, na Amazônia, na região amazônica, mais a questão da mudança de uso e cobertura. A gente pode ver também quanto de remoção do carbono. E a gente vê novamente que a mudança do uso e cobertura ela desenvolve um papel fundamental não só na emissão, mas também né, nesse sequestro de carbono. Tá? Para finalizar, cientistas que trabalham na definição do papel dos ecossistemas terrestres, eles já reconhecem há muito tempo a importância dos dados de satélite, né? A gente trago isso como uma nova tecnologia, e esses satélites vêm se aprimorando, tanto na questão dos sensores passivos, quanto nos sensores ativos, que já foi trazido aqui, questão do radar e do lidar. Uma quantidade cada vez maior de dados de satélite para estimar a densidade de carbono estão se tornando disponíveis, isso que eu já falei agora. E esses dados, eles oferecem novas oportunidades para estimar as emissões e sequestros de carbono com maior precisão. Novos satélites fornecerão dados e estimativas mais precisas desses fluxos de carbono, tanto em relação a dados de uso e cobertura do solo, quanto dados de densidade de carbono acima do solo. Achei interessante também trazer, para finalizar, que a diminuição de investimentos em órgãos públicos, em órgãos responsáveis pela elaboração desses dados, dificulta a entrada de significativos recursos financeiros, tanto em crédito de carbono como em PSA. Trouxe o caso do INPE, né, que esse ano teve aí um dos menores recursos aí dos últimos 10 anos, e esse é um problema, né, para eles atualizarem a base de dados, para eles fazerem novos recursos e tudo mais. E, principalmente, aqui na questão do desenvolvimento sustentável, é necessário criar mecanismos que facilitem o acesso aos recursos do crédito de carbono pelos proprietários de terras, né? Não somente as empresas, não somente o governo, mas também os proprietários de terra que realizam reflorestamento de suas terras, justamente para a segurança alimentar, entre outros. Atualmente, o Brasil não contabiliza as emissões geradas por degradação ambiental, mas desmatamento, mas já estão sendo feitos workshops, a nova tendência vai ser também calculado nas emissões, no inventário, a degradação ambiental. Já é um passo que está se dando. E, por último, os outros serviços ecossistêmicos poderiam ser incorporados ao crédito de carbono, como, por exemplo, conservação da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos, entre outros. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu coloco a bibliografia rapidamente. Obrigado, Pedro Saibo, pela apresentação. Isabela Frajhoff, por favor, me permita fazer a primeira questão para o Niro Iguchi. Eu gostei muito da apresentação dele, porque tem uma visão científica, né? Ele traz principalmente no segundo ou terceiro tira, não me lembro, ele coloca a visão da realidade, a visão estatística, a simulação estatística, tentando a visão estatística sobrepor a realidade, né? Que é um desafio enorme. E a minha questão, Niro Iguchi, quais as tecnologias técnicas que você usa para fazer essa aproximação cada vez maior da simulação estatística para a realidade mapeada? Olha, a principal tecnologia nesses projetos de carbono, a primeira coisa, não tem como você descartar a verdade de campo. E a verdade de campo começa pesando árvore. Entendeu? E pesar árvore, a tecnologia que você precisa é a farinha de mandioca e... Eu sempre digo, mas hoje não é politicamente correto, é farinha de mandioca e cachaça, né? Isso que dá energia para o pessoal fazer isso daí. Então, começa por aí, tá? Então, nós não podemos descartar isso. Então, você não pode sair da verdade de campo, da floresta, e ir direto para o satélite. Não há como você fazer isso. O próprio IPCC não permite isso, né? Agora, claro que o segundo processo, para você ter esse modelo, inserir isso em modelos estatísticos, aí você precisa de tecnologia. Então, veja bem, hoje nós utilizamos todos os tipos de tecnologia possível. Nós fazemos, por exemplo, fazer fotossíntese e respiração, nós precisamos de tecnologia, né? E hoje você consegue trabalhar a parte de cima da floresta, que está acima do solo. Mas acontece que você tem que ver também os processos que acontecem embaixo do solo. Tá? E os processos que acontecem acima da escopa. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um equipamento super sofisticado para fazer isso, né?
E temos, inclusive, conseguimos uma grua que alcança 27, 28 metros de altura. Nós chegamos às copas e nós podemos trabalhar essas copas. Então, basicamente, são essas tecnologias que utilizamos. Sabe? Aí que eu estou falando. Não são tecnologias novas, são tecnologias que precisam ser utilizadas e focadas. Né? Porque, definitivamente, não... Porque hoje, por exemplo, não há um projeto de carbono no mercado oficial que foi aprovado. Porque não tem ninguém seguindo esses métodos, nem no Tier 2, né? Nem no nível 2. Então, essas são as tecnologias que a gente precisa utilizar e que estão aí disponíveis. E que é mais uma questão de organização e decisão do que, na verdade, do recurso tecnologia que esse existe. Perfeitamente. Exatamente. Isabela Frashoff, por favor. Obrigada. Queria parabenizar Pedro e o professor Niro Iguchi também pelas apresentações. A gente está aprendendo muito, né, Cavanha, aqui. Tô me sentindo privilegiada de poder assistir esse conteúdo em primeira mão. Vou aqui, eu e o Cavanha, a gente sempre faz a gente alterna, né, nas perguntas. Vou aproveitar para perguntar para o Pedro Seibel. Eu sou formada em Direito, né? Então fiquei com uma dúvida em relação quando você diz por que você considera os dados estatísticos subjetivos, no sentido de que não tem transparência em relação a como que você alcança esses resultados, ou tipo, em relação à origem dos dados, e por que eles seriam subjetivos quer dizer, aí eu entendo que seriam subjetivos em relação às imagens, né? Porque são imagens de satélite e tudo mais. Mas também a gente tem visto, né, uma certa subjetividade no sentido de transparência e atualização dessas imagens, né, nos últimos anos. Então, eu queria entender com você o que você quis dizer quando você chama esses dados de subjetivos e estatísticos em especial. Antes do advento, né, das imagens de satélite, da melhoria dessa tecnologia, a FAO, principalmente, o organismo da ONU, ela disponibilizava esses inventários, né? Não é bem inventário, mas eram dados coletados que não necessariamente cada país não tinha uma padronização internacional, esse era um dos grandes problemas, mas que eram utilizados para fazer essa identificação dessa mudança no uso de cobertura do solo. Com o Landsat, né, o satélite que veio justamente para trabalhar com isso, veio evoluindo ao longo dos tempos, esses dados, mais uma vez, não é questão de um ou outro, os dados estatísticos eles passaram a ser incorporados nos dados de satélite. Quando a gente vai para a estimativa, porque a gente está falando agora de identificação dessa mudança na cobertura e uso do solo. Quando a gente vai para as estimativas de carbono, mais uma vez, o inventário, né, o dado de campo, ele é inserido nos dados de satélite para aí sim fazer novas estatísticas e tudo mais. Entendi. Ele ganha confiança conforme você vai adicionando novos dados para juntar nessa análise, né? Interessante. Tentando chegar à realidade, sabendo que é impossível chegar exatamente à realidade. Como o professor Niro colocou, né? Você fazer a junção. Beleza, obrigada. Vou voltar ao Niro Iguchi, porque eu fiquei com mais uma curiosidade, né? Quer dizer, Niro, eu vou falar da minha experiência, então, transportada para o seu ambiente de trabalho. Você, por favor, faça as correções. Quer dizer, normalmente tem a captura de dados, né? E a captura pode usar sensores, medições, pessoas, como você falou, medindo, pesando, etc. Depois você tem o processamento, e aí tem a inteligência artificial, que é um tema muito amplo, mas vamos falar machine learning e outras coisas. E depois tem as entregas e as decisões, as ações, né, que teoricamente deveriam ser tomadas em função dos dados e das informações que a gente tem. Onde está a parte frágil desse esqueleto de informação e decisão? Então, você vê que nós temos... o tema dessa websérie é justamente crédito de carbono. Crédito de carbono remete a projeto de carbono, tá certo? Você tem que fazer projeto. Agora, projeto você tem que seguir, né? Não existe outra. No Mercado Livre não existe uma regulamentação. Então, você tem que seguir a regulamentação do IPCC. E aí eu posso dizer para você que ninguém fez isso no mundo, tá? Na área florestal. Por quê? Não é tão trivial. Porque não basta você coletar dados, né?
usar modelos estatísticos e colocar isso em qualquer plataforma ou numa imagem satélite. Você precisa, além de ter esses valores médios, você precisa calcular as incertezas. E essas incertezas, esses erros, eles se propagam. Do campo, quando você vai coletar, você usa equações. Você tem um erro nas equações. Quando você estima o carbono de parcela, você tem um outro erro. Quando você sobe para a escala do LiDAR, você tem outro erro. E esse erro, ninguém ainda conseguiu estimar com precisão essa propagação de erro. Então, mas eu estou falando de projeto de carbono, tá? Para você conseguir crédito de carbono no mercado oficial. Um mercado que você vai, por exemplo, se você tem um projeto de carbono aqui na Amazônia, se você trocar com os Estados Unidos, você vai, teoricamente, com o carbono que você, do projeto de carbono que você levantar aqui na Amazônia, você está, teoricamente, autorizando aquele estado ou aquele país a continuar emitindo via combustível fóssil a troco da remoção feita pela floresta amazônica. Então, não pode ser uma coisa trivial, não pode ser uma coisa banal, sabe? Principalmente porque aqui na Amazônia o homem não fez absolutamente nada, né, para ter essa floresta, para ter esse reservatório de carbono, para poder negociar com um país desenvolvido para que ele continue emitindo. Então, por isso, do rigor do método, né? E esse rigor do método significa realmente um mergulho assim, no mais alto, no mais profundo conhecimento científico e tecnológico. Mesmo com esse erro, a propagação e essa incerteza que você citou, existem tendências, existe ordem de grandeza. Isso não é suficiente para a tomada de decisão? Não, porque você começa lá embaixo. Quando você vai medir, vai fazer, como é que você estima o carbono de uma árvore? De um conjunto de árvores, né? Então, você não consegue arrancar a árvore, colocar em cima da balança e tirar os teores de carbono. Tá? Então, você vai fazer isso indiretamente, né? Aqui no nosso caso, nós derrubamos e pesamos mais de 1.000 árvores e analisamos o carbono de mais de 1.000 árvores. Aí o que acontece? Nós temos equações. Só que essa equação, nós trabalhamos com uma parte da população. Então, para fazer, ao aplicar nas árvores em pé, viva, a gente está introduzindo um erro amostral. E esse é o primeiro erro. Tá? Aí tem um segundo erro, que você junta um conjunto de amostras. Depois você vai colocar numa escala acima. Depois uma escala, até chegar à escala do Landsat, você tem um erro propagado. E ninguém ainda conseguiu estimar esse erro propagado. Esse é o desafio da tecnologia e do conhecimento. Certo, obrigado. Isabela, por favor. Vou continuar aqui com o professor Niro para tirar uma outra dúvida, baseada nessa pergunta que o Cavanha fez. Você comentou que a gente usa aprendizado de máquina, né, para a gente fazer esse aprendizado, e aí, se eu entendi certo, você também usa esse aprendizado de máquina para calcular, de certa forma, esse erro e essa incerteza. A gente sabe que o aprendizado de máquina ela aprende, né, conforme você vai analisando dados antigos, dados históricos, e, teoricamente, você cria um bom modelo para predizer dados futuros. E eu estou vendo que isso talvez seja um problema, porque se tem esse erro, né, que você não consegue calcular essa incerteza nos dados, como que você vai sempre, de certa forma, balizar essa tecnologia e esse método, né, para, de certa forma, corrigir essa incerteza que você não consegue calcular? Então, você precisa desenvolver um método para fazer essa propagação do erro, para estimar a propagação do erro. Então, neste momento, não interessa o tamanho do erro, interessa o erro. Você tem que apresentar o erro. Não basta apresentar só a média. Então, você vê todas essas estatísticas que o Pedro apresentou, você não tem certeza nessas estimativas, sabe? Então, para efeito de um projeto de carbono, isso não serve. Ele serve, sim, para você instrumentar um projeto de carbono, para você falar, por exemplo, em termos de linha de base de um projeto de carbono. Mas não basta ter a linha de base.
porque você tem que ter dados do próprio projeto. Então, o que está acontecendo é o seguinte, sendo muito franco, porque isso eu venho tentando há muito tempo também, né? Eu não sou dessa área de tecnologia, mas tenho me associado com outras instituições nessa tentativa. Tanto que quem me recomendou aí foi a Rosiane, que é do ICOMP, né? Que é do Instituto de Computação aqui da Universidade Federal do Amazonas, e esse é o nosso desafio. Nós temos uma primeira estimativa preliminar de um projeto aqui, de como esse erro se propagou. Tá? Mas o que está acontecendo hoje, no Brasil especialmente, você, quando fala em machine learning, eu fico muito preocupado. Tem muita gente fazendo machine learning na plataforma Windows. Eu acho que isso não é possível, sabe? Então, já começa por aí. É um desafio a mais, né? Extremamente importante, essencial para os projetos de carbono. Então, o que é possível, é possível. Nós temos uma avaliação preliminar, trabalhando justamente com o Instituto de Computação aqui do Corpo. Eu também estou associado com o laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, em Berkeley, que eles também estão trabalhando nesse processo de machine learning para poder estimar o erro propagado. Legal, obrigada. Pedro Seibel, você é um grande especialista, eu vejo nas tecnologias e no trato dos dados, né? Mas eu queria trazer um pouquinho, trazer tua visão sobre a questão do desenvolvimento e a questão do equilíbrio ambiental. Quer dizer, é impossível ter equilíbrio ambiental com o desenvolvimento, mas há países desenvolvidos que têm ótimo desenvolvimento e têm equilíbrio ambiental. Como é que é essa equação? Bom, é complexo mesmo. Justamente o crédito de carbono e os pagamentos por serviços ambientais são políticas nacionais ambientais que tentam fazer e implementar esse gestão eficiente do território, esse desenvolvimento sustentável, e por aí vai, né? Como o próprio professor Niro estava falando, é muito difícil você chegar à realidade, e os parâmetros para o mercado de carbono oficial, eles são muito exigentes. Mas existe também o mercado voluntário de carbono, né? E aí você entra na questão dos inventários, e por aí vai, que também é... Por que eu estou trazendo esse assunto, né? Eu acredito que mesmo o mercado voluntário de carbono, ele tem essa capacidade de implementar o desenvolvimento sustentável, justamente, principalmente se for agregado outros pagamentos por serviços ambientais, como, por exemplo, manutenção da biodiversidade, melhoria na qualidade da água, em áreas de APP e por aí vai. Mas, realmente, você chegar no dado oficial do mercado de carbono oficial é uma tentativa aí que a gente espera que as novas tecnologias consigam resolver. Então, quer dizer que é possível desenvolver mantendo o equilíbrio ambiental? É um dado, uma questão polêmica, mas eu acredito que todas essas políticas nesse sentido, tanto de crédito de carbono quanto de pagamento por serviço ambiental, tentam, de alguma forma, compensar o proprietário de terra que realizou a restauração florestal. Entendi. Porque, de uma forma geral, a política nacional tem dado incentivos, muitas vezes, a pessoas que fizeram a degradação. E acho que é hora da política nacional ambiental reverter e compensar as pessoas que fazem esse reflorestamento ou têm essa preocupação com o desenvolvimento sustentável. Certo. Isabela, sua última pergunta, depois a gente faz o fechamento com eles. Tá ótimo, obrigada. Vou perguntar ao Seibel de novo. Eu fiquei também, se eu li certos slides, eu percebi que no terceiro que você comenta, ele se baseia muito na imagem de satélites do Google Earth, né? Não sei se os dois primeiros também são imagens públicas, né, de órgãos públicos, e eu percebi que esse terceiro era do Google Earth. Será que tem você vê algum tipo de problema da gente depender muito de iniciativas, de depender de servidores privados, iniciativas privadas para fornecer essa imagem para a gente? Imagina que um dia, sei lá, o Google, é pouco provável, né, mas se ele não vê mais um incentivo em fornecer esse tipo de imagem, como que a gente poderia, enfim, como que você vê essa questão da gente depender de um serviço privado e não ser uma política pública consistente que se
né, ao longo de vários governos que seja estimulada? Acho interessante você tocar nesse tema. E na qualidade dos dados, né? Ser uma qualidade muito diferente entre eles. Sim, deveria ser prioridade da política nacional ambiental a produção de dados, tanto para os setores privados quanto setores públicos e sociedade civil. A gente pode ver que das 3 iniciativas, né, o IBGE e o INPE, através do PRODES e do TerraClass, são dados oficiais do governo, mas eles têm uma defasagem em relação ao MAP Biomas, que é uma iniciativa de organizações não governamentais, universidades. Então, até que ponto não é necessário que a gente tenha aí um maior investimento no INPE, que é uma referência internacional na produção desses dados espaciais? Acho que essa era a primeira pergunta. E sim, o MapBiomas ele tem um anual desde 1985 até 2020, ainda não tem 2021, mas eles também já reportaram problemas com relação a recursos, tá? E o dado tem uma escala melhor, de 1 para 100 mil, mas é aquilo, a gente espera que as novas tecnologias venham a cada vez mais ajudar a resolver esses problemas para facilitar que proprietários de terra, pessoas que investem no desenvolvimento sustentável sejam recompensados por isso. Muito bom. Bom, gostaria de pedir ao Pedro Seibel e ao Niro Iguchi que, em 1 minuto, cada um fizesse, primeiro o Pedro Seibel, sua conclusão sobre a questão do crédito de carbono e novas tecnologias, olhando o meio ambiente. 1 minutinho, Pedro Seibel, suas conclusões. Eu acredito que as novas tecnologias elas têm a possibilidade, né? A gente vai ver aí nos próximos 10 anos, a gente já teve nos últimos 10 anos um avanço tecnológico absurdo no que a gente fala em tanto aquisição de dados através do Landsat, como também de processamento de dados, processamento em nuvem. Aquilo que eu até ia falar com a Isabela, passou batido, do Google Earth Engine, que é o processamento de dados em nuvem feito pelo MapBiomas. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma extensão absurda de dados para crédito de carbono. Não sei se isso vai chegar à exigência do mercado oficial de crédito de carbono, mas acredito que vai facilitar bastante essa transição de recursos. Obrigado. Niro Iguchi, por favor, sua finalização. Olha, eu vou finalizar aqui com uma experiência recente. Eu estava vendo no site de uma empresa aérea que sugerindo que eu neutralizasse o carbono da minha viagem, né? Aí eu fui, né, e fiz os cálculos da última viagem e concluí que pela maquininha, né, automática, eu teria que pagar R$ 29 para neutralizar o meu carbono da minha viagem. É uma viagem até Santa Catarina, tá? R$ 29. E aí, é o seguinte, aqui, para você, quando você planta uma árvore, a árvore é uma planta clorofilada que faz fotossíntese, respiração, então ela remove CO2 da atmosfera, tá? E aqui na Amazônia, uma árvore de rápido crescimento, ela tira 5 quilos de CO2 da atmosfera. Uma árvore, uma planta, tá? E eu estaria emitindo 700 quilos de CO2 nessa viagem. Essa é a conta que a maquininha fez. Então, eu teria que, corretamente, plantar 150 árvores. Aí eu pergunto para você, qual que é mais barato? Plantar 150 árvores ou pagar R$ 29? Né? Eu duvido que alguém plante uma árvore, né, por R$ 29. Então, você vê que se você realmente não levar a sério essa questão, e aí vem essa websérie de vocês, que eu acho extremamente relevante, justamente por causa disso, né? Você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Essa questão climática, ela é democrática, ela vai pegar todo mundo e vai pegar mesmo. A gente está vendo as consequências da mudança do clima. E a gente não pode brincar com essa questão de mitigação. É isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Niro Iguchi. Muito obrigado, Pedro Seibel. Obrigado, Isabela Frajhoff, colega da PUC.
A PUC, então, encerra o terceiro episódio, Crédito de Carbono e Novas Tecnologias, da série Crédito de Carbono e ESG. Muito obrigado e boa noite a todos.